Bom, pessoal, boa noite de novo, né? Para quem eu não, com quem eu não falei ainda, tá? Boa noite, prof. E aí vamos fazer os nossos. À medida que o pessoal vai. Anthony, que prazer em te ver! Coisa boa! Tava reclamando que eu aprendi a dizer o teu nome e você não vinha mais à aula, então estava reclamando aqui. Quem Mas aparece sempre é vivo. seja bem-vindo. Então, vamos lá. Hoje à noite nós vamos fazer. Eu recebi as apresentações de vocês, né? Na verdade, eu tenho duas apresentações só, tá? Mas aí eu não sei se vocês querem que eu abra o trabalho de vocês para vocês explicarem, ou vocês vão explicar no Gogó. Como que vocês Como querem assim, fazer? professora? Como assim duas apresentações? É que, na verdade, vocês precisavam mandar para mim o material de vocês, né, que vocês escreveram e tal, sobre humanização, e precisavam preparar uma apresentaçãozinha, né? E fica a critério. Tem meninas que mandaram para mim a apresentação e elas, eu posso abrir aqui para mim. Eu vi que tem algumas que já fizeram no delas, no computador delas, a apresentação, elas podem compartilhar também a tela delas, não tem problema. E quem Ah, então não eu fiz fez, errado? não fez errado, que você mandou já o material. Aí o que você vai fazer é conversar e falar sobre o teu trabalho, tá bom? Ah, tá. Não, entendi. É que assim, é que quando você faz uma apresentação, você bota em tópicos aquilo que você vai falar, então facilita para você ir falando. Mas se você tem a Certo. habilidade de falar e relatar para os colegas o que você encontrou, que tipo de artigo, né, e o que trouxe esses artigos, né, e sobre o que trata, tranquilo, não vejo problema. Mas tem que, Certo. tipo assim, mostrar para os colegas bem certinho o que você achou, que tipo de trabalho que foi feito, que tipo de pesquisa, né? Tá bom? Certo. Uhum. Então tá bom. Não deixa de ser uma apresentação oral, né? Mas é uma apresentação. Sim. Ok? Você quer começar, Adam? Ô, professora, falar a verdade, Isaac tá com vontade de começar, Posso começar mas eu agora? começo. Tanto faz. Pô, vai lá, Luan. Não, pode começar, Isaac. Eu só Não, queria, eu só queria ver o Não que quer o Isaac começar? ia. Vai lá, Luan. não, professora. Não, peraí. É porque, é porque eu tô lendo aqui o e-mail. É igual eu falei, eu vou ler, professora, mais o que eu pesquisei, né? Eu não consegui fazer a apresentação. Tá bom. Não, Isaac, pode fazer a apresentação, sim. Você já está todo antenado É, aí. pra Já. mim tanto faz. Não, pode fazer, pode fazer. Então tá. Na verdade, assim, ó, professora, eu não peguei nenhum artigo, né? Hum, Eu peguei uma reportagem de uma médica anestesista, uhum, onde ela conta como ela fez para humanizar o centro cirúrgico, né? De uma ok. outra forma. E aí eu coloquei como objetivo específico dessa humanização, né? Que é oferecer melhor qualidade de vida ao paciente perante ao estresse da cirurgia, visando a humanização. Minimizar a sua ansiedade, seu medo, ajudando e desvendando seus medos e mitos, proporcionando tranquilidade e fazendo perceber que não enfrentará esse novo processo sozinho. Adam, Isso eu coloquei. Isaac, abre Oi? tua câmera para o pessoal Tá- poder ver você falando. Mas está aberto, prof. Agora tá. É que como eu não estou no computador, eu estou Ah, tá. usando duas páginas aqui. Ah, tá bom, entendi, Uma com o entendi. trabalho e outra com o... Com o vídeo. Tá bom, não tem Isso. problema. Mas Pode. está me ouvindo? Tô vindo bem, tranquilo. Beleza, Então pode tá. continuar. Então, a minha reportagem é sobre uma médica, né, como eu disse, da rede pública, lá de São Sebastião. Sim. E ela tinha essa ideia na verdade, ela é uma anestesista de um centro cirúrgico pediátrico, né? E ela tinha essa ideia de humanizar o centro cirúrgico por conta
de ser crianças, tem todo o estresse, às vezes o pai também acaba ficando com medo, né? Porque vai presenciar o filho passando por essa certa dificuldade. E aí ela resolveu fazer essa humanização, né? Ela começa essa humanização no pré-cirúrgico, onde ela cria um universo imaginário para a criança. Ela faz uma entrevista na qual ela procura entender qual é o personagem favorito da criança, o que ela gosta de fazer e tal. E no meio dessa entrevista, ela tenta incorporar, né, esse personagem que a criança relata para poder distrair tanto o pai quanto a criança na hora da cirurgia, né? É um centro cirúrgico assim, mais ou menos equipado, né? Tem livros, tem balões, diversas coisas. Que a criança gosta, assim, né? Mais de coisa colorida. E daí ela vai para o consultório, né? Ela pede para a criança fazer um desenho desse personagem que ela gosta. E dentro do centro cirúrgico, ela pega esse desenho e cola nas paredes ali para poder, antes da anestesia, a criança, né, olhar o desenho que ela fez e tal. Tá me ouvindo, professora? Estou ouvindo, pode falar. Bem interessante. Oi? Oi? Pode falar. Então, na avaliação depois da cirurgia, as crianças são atendidas por ela para contar com o que sonharam. Isso é um relato dela, né? Falando que após a cirurgia, as crianças são atendidas para contar o que sonharam, e diz que sempre surpreende. São coisas simples que fazemos, mas que transportam eles para outro mundo. Daniela atende em 2 grandes hospitais públicos do Litoral Norte e está há 20 anos na cirurgia pediátrica. E é um procedimento que a cirurgia pediátrica e o procedimento que mais marcou foi o do próprio filho. Conta que não foi fácil estar do outro lado da sala, mas que quando teve certeza de que a dedicação para fazer algo além do livro da medicina fazia diferença. O filho dela queria sonhar com os Incríveis, né, que é o personagem lá. Sim. E aí fizemos de tudo o que eu faço com as outras crianças. Até hoje a lembrança dele é muito leve. Sempre se refere como o dia em que correu como a flecha. A cirurgia é muitas vezes o primeiro contato hospitalar da criança e isso vai definir como ela enxergará o profissional de saúde. Se é traumático, a chance dela não gostar do médico, não fazer exames de rotina e diagnosticar problemas futuros é grande, mesmo com os pais. O que a gente faz aqui é pensando só nesse momento, mas não só nesse momento, mas na saúde daquele núcleo familiar a longo prazo. É mais ou menos isso, professora. Muito legal, né? Imaginem como que... Fale, pode falar. Eu mandei para a professora até a referência ali, né, o link. Caso depois a professora queira dar uma olhada no que eu falei ali. Eu abri aqui a tua reportagem. Por isso que eu estava mexendo aqui no computador, eu estava olhando a referência aqui. Bem interessante, né? Quer dizer, e como ela conseguiu fazer o teste, né? Com o próprio filho, né? Na verdade, ela conseguiu fazer e visualizar aqui, ela está atingindo as pessoas, ela está atingindo as crianças, realmente que a imagem do centro cirúrgico para o filho dela ficou uma coisa muito tranquila, uma coisa muito leve, né? Ela passou pelas duas situações, né? Tanto quanto médica e tanto quanto sendo mãe, né? E vocês sabem, né, que quando a gente faz cirurgia no centro cirúrgico, a gente não pode participar da cirurgia, né? Porque é eticamente inviável, né? Porque você pode travar, você pode não... Então, geralmente não participa. Fica do lado de fora, né? Tipo, não fica na mesa cirúrgica, né? Pode até ficar na sala, mas não, né? Mas não é a mesma coisa, né? Para quem está fazendo,
Eu, por exemplo, eu vi a minha mãe sendo operada, né? E é uma coisa bem traumática, assim, sabe? Sim. Então, apesar que eu já vi várias pessoas da minha família. Geralmente, quando eu opero, eu tô por lá, para variar, né? E não é só para os pais e para a criança, né? Pode vir a ser traumático para a equipe também, né? Que está ali operando, porque não porque é uma vida, né? Mas é uma criança, né? É mais frágil, então tem todo um cuidado. Não é só nesse sentido, é que gera um estresse muito grande. Sim. Porque a responsabilidade, porque todos nós, independente se é um paciente Enzo! adulto, independente se é um paciente adulto ou um paciente pediátrico, né? A gente tem quando você está para fazer o processo cirúrgico, você fica nervoso, principalmente quando alguma coisa começa a não dar certo, né? Por exemplo, você tem uma hemorragia grande, você tem uma subida rápida de PA, você tem uma taquicardia, e aí você começa a infundir mais soro e você começa a fazer as coisas e a equipe toda se move para isso, por mais que não possa fazer muita coisa, mas é um processo bem estressante. Então, muito depende, né, do paciente vir muito tranquilo e a equipe também vai se harmonizando com isso. Tá? E também é mais dificultoso porque a criança em si, ela já é mais, digamos, imperativa, né? Ela é mais agitada, então tá toda hora querendo se mexer, querendo... No pré, né? Antes, né? Normalmente, se faz o que a gente chama de cheirinho na pré-cirurgia, pré-anestesia, né? Dificilmente se leva as crianças para dentro acordadas, a não ser que a criança esteja muito tranquila, né? Muito, muito, e que ela reconheça as pessoas que estão por ali. Senão você trabalha com a criança já com a mãe, com o pai, na pré-cirurgia, na pré-anestesia, e você trabalha geralmente numa sala fora. Já vai conversando com a criança, já vai conversando com os pais, o pai faz o cheirinho para inalação, e geralmente o cheirinho tem cheiro de maçã verde, né? Então, eles dizem, tem cheiro de maçã, daí, cheiro de maçã verde, não, a minha é amarela, não, a minha é vermelha, então eles já ficam brincando, então mas aí não é sempre assim, né? Não é sempre assim, então isso é um complicador. Tá ok? Então, acho que isso é bem legal trabalhar essa informação, quer dizer, tem hospitais que fazem diferente, né? Tem pessoas que se preocupam com o paciente de uma outra forma. A recuperação do paciente que trabalha dessa forma é muito 10. A recuperação é fantástica. Tá? Acredito. Tá bom? Muito bem, doutor Isaac. Muito bem. É isso? É isso, muito bom. Quem mais? Parabéns, Isaac. Ô, professora, pode ser eu agora? Pode ser, Adam, tá bom? Pode ser, então. Tudo bem? Tudo bom. Só então, eu fiz a minha que eu Adam, fiz. Só um pouquinho. Estão ouvindo? Só um pouquinho. Alguém está com o microfone aberto e estão ouvindo alguma coisa atrás. Vejam se conseguem desligar o microfone para a gente poder ouvir o Adam falar agora. Será que é o meu, professora? Não, acho que não. Jaque, o teu tem alguma coisa atrás, Jaque? Não, aqui tá bem em silêncio, não tem nada ligado. Então, tem alguém assistindo uma TV, alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou pausar o meu aqui e a professora vê se melhora. Tá bom, beleza. Eu vou tirar o som meu aqui também. Tá bom. Vamos lá, Adam. É você na vez agora. Boa noite. Então, o meu eu vi numa revista, né? Eu achei um artigo numa revista que fala sobre a humanização do centro cirúrgico. Eu só não me expliquei que revista o ano é que foi o ano que foi essa
Publicação. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá, professor. Então, fala sobre a organização do centro cirúrgico. Trata-se de 25 técnicos, né, de enfermagem que atuantes dentro do centro cirúrgico, que foram fazer um estudo com eles sobre a organização do centro cirúrgico. É simples assim, né, professor, que eu achei. Uhum. E o que eles dizem acho que o mesmo que nessa revista, que o atendimento... Oi? O Ada acho que fez o mesmo que o meu. Não é no hospital privado do sul do país? Continuado. Pode falar. Não consegui ouvir. Pode falar. Ela disse que foi provavelmente o mesmo que o dela. Não tem problema. Depois Sim, eu procurei ali na internet. Ali tem poucos artigos sobre isso, falar a verdade, professora. Sim, sim. Esse artigo eu achei daí, esse daí o que fala SOBEP. ali sobre as medidas, né, que envolve, né, a ética, o atendimento igualitário, individualizado, a responsabilização do cuidado do apoio ao paciente. Uhum. E eles, pelo que eu entendi... Continuado. Pode continuar. E pelo que eu entendi, assim, o que eles destacam ali é a atenção nos momentos da admissão do paciente, que é o mais muito importante, né? Na hora do centro cirúrgico, a admissão do paciente e o checklist, que é onde que eu acredito, né? Pelo paciente for passar por uma cirurgia, né? Acredito, eu nunca passei, mas deve ser um movimento difícil, né? Tu tendo um movimento de uma pessoa diferente, que já vai te ver numa ação, né, vulnerável ali, né? Tu vai ficar provavelmente nu e tem que fazer os procedimentos. Eu acho que todo acompanhamento humanitário ali, a pessoa te tratando com carinho, o técnico ou a técnica, depende da noção, eu acredito que ele vai passar melhor a situação, né? Isso que eu acredito que os técnicos quiseram passar aqui, que o momento da admissão e do checklist para uma cirurgia segura. E o que eles falam ali, professor, que eu acho que acreditem bastante, que acontece mesmo, que não dá muito para ter, às vezes, essa assistência humanizada devido à demanda de trabalho, né? Não sei também dizer, e devido ao especial e burocrático. Eu queria ali nesse artigo eles falando, né? Mas, claro, tem que ter, né, humanização de qualquer situação, né? Independente da situação de que tu esteja, né? Depende do trabalho, mas sempre tem que tratar o paciente bem, né, professora? Isso nós estamos sabendo. E a outra que eu achei também, que é outro artigo, né? Humanização do centro cirúrgico, também fala nesse lado, que de tu abordar o paciente desde a hora que ele chega, né, a tudo, e fazer o procedimento, essa humanização que eu mais nos artigos que eu encontrei. Não sei se era mais ou menos isso que a professora queria. Era nesse sentido, mas eles não relataram tipo não estou assim, ouvindo. Eles não relataram o resultado da pesquisa que eles fizeram, Professora, não estou ouvindo. Eles não relataram? Para mim também está dando uma cortada aqui, professora. Oi, estão me ouvindo? Desculpa, não consegui ouvir. Acho que trava aqui. Agora está ok? Ó, eles não relataram nesse artigo, por exemplo, quais foram as conclusões que eles chegaram nesse processo de pesquisa? O que eles concluíram nessa pesquisa, Ada? Então, pelo que eu entendi ali, o objetivo que fala de atendimento humanizado é avaliar o paciente com todo, né? Abordando as dificuldades do paciente, tentando melhorar o atendimento do paciente, oferecer qualidade perante o estresse da cirurgia. Isso que eu marquei mesmo, né, professora? É aquilo que eu entendi. Tá. Porque provavelmente, se eles fizeram uma pesquisa entre os técnicos, né? Eles devem ter chegado a um denominador comum, né? O que os técnicos consideravam como sendo humanização. É isso, né? É isso, Ada? Ô, prof. Então, posso concluir ali do que ele estava falando, da pesquisa ali? Pode. Pelo que eu li, isso. Pelo que eu vi ali de tudo que foi falado, a dificuldade, assim, que mais foi... O prof tá me vendo? Não, né? Assim, o que mais foi apontado, assim, foi a rotina diária do preenchimento de formulários e protocolos, que é o despreparo de alguns profissionais, que foram apontados, assim, como os principais fatores que dificultam a sistematização da assistência de enfermagem humanizada, que é o quê?
que é uma metodologia que organiza toda aquela operação do processo da enfermagem, né? Essa sistematização que planeja o trabalho em equipe, os instrumentos que serão utilizados durante o procedimento que será realizado, né? Foi isso que eu entendi. Essa era a maior dificuldade que eles tinham. Ok. Fale, Prof, eu pesquisei 2 artigos e um dos artigos que eu pesquisei era esse também. E daí até eu coloquei no meu trabalho ali 2 citações que eu peguei do artigo que falava com relação a essas atividades burocráticas, que o principal ponto que eles apontaram ali, principalmente com relação ao enfermeiro, era a sobrecarga de trabalho que eles têm no centro cirúrgico, que nessa questão assistencial deles, às vezes prioriza muito a técnica de procedimento cirúrgico, mas acaba esquecendo e deixando um pouco de lado essa questão da humanização e do tratamento com o paciente, até com relação àquilo que o Adam falou ali, que por causa do volume muito grande de cirurgias e por causa do volume muito grande de trabalho, nem só com relação à quantidade de cirurgias que vai ter naquele centro cirúrgico, mas com relação à quantidade de coisas que o enfermeiro tem que cuidar, tanto no pré, quanto durante o momento da cirurgia, quanto depois do pós-cirúrgico, né? E daí ele acaba tendo pouco tempo, digamos assim, para estar com o paciente e fazer todo esse processo de cuidado mesmo e de humanização com ele. Daí até tem aqui, deixa eu só achar onde é que eu coloquei. Eu não sei falar o nome do cara, eu acho que é Barreto. Ele fala assim, né? Que em relação ao enfermeiro que trabalha no centro cirúrgico, essa discussão se torna ainda mais relevante, pois esse tem a sua função assistencial desviada quase que totalmente para a gerencial. Isso ocorre porque a administração das instituições de saúde não compreende a importância dele na atenção ao paciente cirúrgico, com isso afetando sobremaneira a humanização do cuidado. Ele está muito na linha de frente e não está fazendo a parte assistencial. Ele está fazendo muita parte assistencial e não a parte preventiva, né? Isso. Tá. Resolvendo um monte de pepino, né? Porque se tem 8 salas... É mais ou menos isso aí que eu queria dizer, professor. Viu só? Ganhou ajuda, meu. Ganhou um monte de ajuda. Pessoal, obrigado. É isso aí, um ajuda o outro. Muito bom, muito bom. Acho que eu acho que é nesse sentido para a gente entender, né, como que funciona o processo. Primeiro, a gente precisa ouvir as pessoas para entender o que elas estão sentindo. Eu acho que esse trabalho, ele diz bem isso, né? Eles pesquisaram os técnicos, mas também buscaram um enfermeiro, né, para entender o dia a dia de cada um, para daí poder fazer o resumo desses levantamentos, né? Ok. Andressa, você tem mais um artigo, né, Andressa? O outro artigo, na verdade, eu pesquisei o que é a humanização no centro cirúrgico, né? O conceito mesmo de humanização. Que daí eu pesquisei tanto no dicionário, que daí falava que a humanização se caracteriza por essa questão de se tornar humano, de cuidar e tudo mais. E daí, quando se trata dentro do centro cirúrgico, é aplicar esses cuidados de enfermagem para o paciente mesmo. Seria empatia, se colocar no lugar do paciente. Daí eu juntei os 2 conceitos em um só e acabei criando aquele textinho que eu enviei para a professora lá, fazendo as citações do artigo que o Adam também usou e essa parte de conceito de humanização mesmo. Tá, ok. Gisele, né? Gisele tem uma apresentação, né, Gisele? Ele falou... Quer que eu mostre ela? Não, professora, que sabe que ali eu coloquei que era o objetivo ali, do cuidado. Ótimo. Tá bom, eu vou projetar aqui, daí eu mostro para vocês todos e a Gisele fala, tá bom? Deixa eu ver aqui do Adam, deixa eu ver aqui da Gisele. Deixa eu colocar aqui. Opa. Deixa eu achar aqui. Gi, pode falar. Então, daí ali, qual que foi? Era o objetivo ali, que foi de analisar a percepção dos técnicos na enfermagem em relação à humanização cirúrgica, né? Que é aprender por meio de sentidos, da mente, né? Da intuição com seus pacientes ali. Então,
dentro do ali o cuidado da humanização, ela foi interpretada como um processo que visa melhorar o atendimento ao cliente, porque para proporcionar para ele um bem-estar, um acolhimento, né? Uma interação tem que ter entre a equipe e o paciente. Então, o acolhimento é traduzido como ato de dar proteção. Aí, onde que envolve a ética, o atendimento igualitário, individualizado, né? Responsabilização, cuidado e apoio ao paciente. Também tem entre as medidas de humanização adotadas, também se destacou ali, que já passou. Deixa eu por aqui. Entre as medidas ali destacou a... Opa! Me perdi. Espera, deixa eu só ver. Aqui, ó. Entre as medidas de humanização adotadas... Adotada destacou-se a atenção dos pacientes, daí é que nem o Ada falou ali, desde o momento da entrada do paciente, né, até o preenchimento do checklist e até na cirurgia segura, né, tanto que tem o pré, pós e todo esse processo aí, né. Daí dentro do centro cirúrgico, que é um ambiente hospitalar, onde que são as unidades que é cuidados especiais, né, onde que atende os pacientes de diferentes graus, complexidade, diferentes momentos de suas vidas, que são vários tipos de cirurgia, né, contudo a percepção cirúrgica para paciente é geradora de estresse, medo de apreensão, independente da gravidade ou da complexidade do procedimento ao qual ele irá se submeter. Às vezes pode ser um processo bem simples, mas mesmo assim o paciente tem aquela ansiedade, insegurança, né? Então os técnicos se encontram inseridos assim nesse contexto dentro ali do centro cirúrgico de se ver responsável por prestar essa assistência para os pacientes, né? Daí os núcleos temáticos seria melhorar o atendimento ao cliente, proporcionando-lhe o bem-estar, o acolhimento, o processo de interação entre a equipe e o paciente. Ao proteger o paciente, o técnico de enfermagem está oferecendo a segurança e transmitindo a confiança. Os fatores que buscam o bem-estar, melhora as percepções quanto ao cuidado do prestado. E o técnico de enfermagem daí que vivencia o ambiente cirúrgico ali, ele se sente responsável pelo apoio e pelo cuidado ao paciente. A percepção do processo de imunização com a atitude, a responsabilização e o cuidado ao paciente, né, os agentes, percebe que sua responsabilidade pelo atendimento prestado aos pacientes é todos os momentos da experiência cirúrgica. Então, desde o começo até o final, desde quando ele entra até após a cirurgia. Até o pós-operatório. Pós-operatória. E ali, no final, que nem eu falei, que daquele lá que foi o estudo que eles fizeram, foi que o ponto que eles mais dificultam ali os principais fatores que dificultavam era essa sistematização na assistência, né? Que é o planejamento e a equipe os instrumentos utilizados, e que nem a Andressa falou ali também, que é da carga horária, ali da carga do trabalho, porque tu tem que dar também... como é que se fala? Atenção, né? Tanto individualista como para todos, né? Eu acho que é isso. Quando se faz uma humanização, o grande problema é que o enfermeiro deveria conhecer o seu paciente antes dele entrar no centro cirúrgico. O técnico não, mas o enfermeiro deveria fazer visitas aos pacientes internados. Ele deveria ter uma consulta pré-cirúrgica, o enfermeiro, para fazer essa abordagem. Da anestesista, né? Que exatamente. Uma mini entrevista assim com a criança. Eu tô falando porque eu também peguei esse artigo. E ela ali procurava conhecer mais a criança para depois poder levar para o centro cirúrgico, né? Sabendo do que ela gostava e tal. Esse é um processo, né, que a gente precisa trabalhar bem, porque as cirurgias em si, quando você vai fazer a dinâmica cirúrgica, muitas vezes você não consegue, no momento da cirurgia, no momento que ele está adentrando no processo cirúrgico, fazer essa inter-relação, né? Para isso,
Para isso, esse paciente já deveria te conhecer. Era só você baixar a máscara e dizer: olha, seu Antônio, olha, seu Pedro, olha, seu João, dona Maria, dona. Né? Sou eu que tive lá no seu quarto, conversei com o senhor. Por quê? Para ele fazer esse link de volta, né? E ele ter essa segurança que você vai estar ali com ele o tempo todo. E isso é fazer com que isso é fazer a recepção dele. Isso é fazer com que ele tenha um focal point, né? Quer dizer, um ponto focal que você realmente está ligado, está conectado com ele e que ele tem confiança naquilo que você falou e tudo que você falou, ele vai vendo que realmente está acontecendo, sabe? Então, isso vai dando credibilidade para você, para aquilo que você fala. Então, ele se sente mais seguro. E se ele se sente mais seguro, a cirurgia corre de forma mais tranquila, ele está mais, né? O desenvolvimento todo do transoperatório é mais sossegado, tá? E com isso, claro que as respostas são muito melhores, ok? Quem mais? Quem mais? Eu tenho um trabalhinho pronto ali, prof, para você compartilhar a tela e tal. Tá bom. Você compartilha, Jaque? Aham. Tá bom? Pode compartilhar. Tá. Só arrumar aqui. É no verde, né? É no verdinho lá, compartilhar a tela. Tá. Apareceu aí? Uhum. Muito bem. Tá aparecendo essa parte que tá vocês aqui. Não tem problema, pode ir falando. Tá, boa noite aí, galera. Boa noite, Jaque. Prof, assim, ó, vou começar falando sobre o significado de humanização, que eu também procurei, assim como a André. Procurei o geral, assim, dele, que tá no dicionário, que é a ação ou feito de humanizar ou humanizar-se, torna-se mais sociável, gentil, tornar-se mais sociável, gentil ou amável. Aqui eu tinha pegado mesmo a mesma reportagem ali do Isaac, de outras pessoas aí que pegaram, porque assim como falaram também, é bem difícil tu achar alguma coisa assim relacionada e tal. Os artigos falam quase a mesma coisa. E agora eu vou falar um pouco sobre a questão de humanização. Eles viram essa necessidade de humanizar assim que começou os avanços científicos e tecnológicos. Então, eles perceberam que gradativamente o enfermeiro ele foi se afastando cada vez mais do paciente. Então, eles pensaram, poxa, como que a gente vai fazer para trazer isso de novo? Porque assim como todo mundo aí citou também, que o enfermeiro sempre foi uma pessoa muito atarefada e tal, né? Então, daí também veio um pouco essa necessidade de humanizar, até porque o enfermeiro naquela correria do dia a dia meio que acaba não tendo muito aquele contato com o paciente. E tanto é que eu citei lá também no trabalho escrito que muitas das vezes a gente mesmo, né, nós como técnicos, vivenciando tanta coisa durante o dia, se esquecemos, tipo, que a gente está lidando com outras pessoas. Então, a gente meio que se fecha para sentimento, para não se envolver com a história, a situação do paciente que a gente está lidando. Porque a nossa profissão é procurar sempre manter o bem-estar do ser humano. Sempre visando e lembrando que todo paciente tem a sua liberdade, tem unicidade e tem a dignidade. E o que eu entendo por liberdade? É nas escolhas e sempre respeitar o que o paciente quer.
unicidade, eu penso que cada paciente é único. Então, para cada paciente a gente vai tratar de um jeito. A história, a forma e tal. E a dignidade é sempre manter a privacidade dele. Como lá no centro cirúrgico, a professora sempre cita, assim, ter respeito, né? Porque o Adam também citou que vai ser um momento difícil, porque o paciente vai estar lá nu, a gente que vai ter todo esse contato com ele e tal. E aqui também eu tenho um rascunhozinho aqui que eu tô olhando. Daí eu li também algumas opiniões sobre alguns profissionais que falaram, tem um que citou assim, que a humanização deve fazer parte da filosofia da enfermagem, e teve outro também que falou que a essência humana significa mais. E daí aqui eu tenho uma frasezinha do Pedro Abacuque, que fala que a humanização é uma das chaves. As pessoas estão cansadas de ser receitas prontas. Querem algo pessoal, mais sensível, uma linguagem mais clara e menos robótica. E daí aqui estão as referências e fim. Muito bom, Já Jaque. aqui, olha, Bem se legal. eu fosse a professora, eu dava 11. Você é um conversador, né, Isaac? Verdade? Baita É assim apresentação. que ele ganha nota, prof, enrolando. Ouça, Isaac. Baita apresentação, Jaque. Bem legal, bem legal. Acho que é bem, bem importante, é por aí mesmo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, né, que não é porque nós estamos num centro cirúrgico trabalhando com um paciente desacordado, 90% do tempo que o paciente ele está desacordado, tá? Ele está dormindo, ele está, né, ou está entubado ou está sedado. Mesmo que ele faça uma RAC, uma PERI, ele vai estar sedado, né? Então, o anestesista geralmente tende a sedar ele, para que ele não perceba as coisas, né, que estão acontecendo em torno. Com exceção das gestantes, que na hora do parto eles deixam elas acordadas, né, até o neném nascer. Depois que o neném nasceu, ela viu o neném, a primeira coisa que ele faz, aliás, a segunda, a primeira ele faz a medicação para introverter o útero e a segunda que ele faz é medicar ela para ela dormir, para ela relaxar, né? E até para parar um pouco o sangramento do próprio útero, que isso é bem importante. Então, mas a grande maioria se faz ele dormir. Então, mas mesmo assim, o quanto quem já fez procedimentos cirúrgicos sabe o quanto esse processo ele é importante de você ser recebido, de você estar acolhido. A palavra acolhimento é uma palavra muito forte hoje, ela está muito em voga. Por quê? Porque se você não se sente bem naquele local que você está, a reação do teu organismo é absurda. Você quer fugir dali, você quer sair. Então, e essas reações se demonstram em várias formas. Se demonstra em hipertensão, se demonstra em sangramento, em agitação, em taquicardia, em processos alérgicos, muitas vezes. Então, tudo isso é risco para o nosso paciente. Então, por isso que quanto melhor a gente tratar ele, melhor a gente olhar para ele e ele se identificar conosco, mais fácil vai ser o transoperatório e o pós-operatório, tá? Muito bem. Quem será o próximo? Jaque já foi, a Andressa já foi, o Adam já foi, Gisele já foi. Anthony? Pode ser? Oi, prof. Tudo bem? Travou. Travou. Anthony, tá me ouvindo? Deu ruim. Deu ruim. Zilda? Oi, prof. Tudo bom, querida?
Tudo bem, prof. Você? Tudo. Consegue fazer a tua apresentação, Zilda? Sim, vamos tentar. Não, vamos lá. Não tentar, não. Vamos fazer. Vamos fazer. Tô Eu vendo que tá mandei no e-mail eu mandei viu? no e-mail da prof, só que foi agora há pouco. Aí eu vou tentar compartilhar aqui, então. Vamos Tá bom? aprender. Com certeza. Olha só que evolução, Zilda. Esses dias você não conseguia nem entrar no site, né? E agora já está compartilhando tela, cara. Eu estou muito orgulhosa de vocês, viu? Sou foda, né, prof? Não, e eu estou muito orgulhosa de mim. Pensa que eu nunca dei aula assim. É complicado, né? É Que a bem gente é acostumado com ali tá perto da pessoa, é no toque, é né, no ver, no sentir, daí assim tudo longe é estranho mesmo, né? É. Mas a A gente vai prof falou que era no verde, né? Isso, no verdinho. Pode apertar. Vamos ver. Isso. Muito bom. Tá aparecendo aí? Isso mesmo. Tá. Então, prof, eu fiz diferente. Se você quiser, olha só, se você quiser, ali tem uma telinha ali embaixo, Zilda. Tá vendo do lado ali, onde tem a 37%, tem uma telinha, um pouquinho mais para cá. Tem o 37, o mais ou menos, do lado do menos tem uma telinha. Clica em cima dessa telinha. Isso, clica ali 2 vezes. Isso, olha só que bonitinho. Agora sim, tá bem legal. Pode falar. Então, eu fiz diferente, um pouco diferente do que eu mandei lá para a prof lá na escrita, né? Uhum. Porque como eu sei que todo mundo ia pesquisar e aparece, tem poucas reportagens sobre o assunto, né? Aí todo mundo iria trazer algo meio que parecido, né? Ou igual. Aí eu fiz aqui, na verdade, sobre o que é a humanização, né? Uhum. Que é o cuidado, né, da interpretação, de como o atendimento ao cliente, que a gente tem que proporcionar sempre o bem-estar, né, o acolhimento, a interação entre a equipe e o paciente, o acolhimento, e tudo isso é coisa que hoje em dia, assim, não em todos, né, mas em muitos não tem, né, porque eu passei por 2 cirurgias e eu não lembro de eu ter sido acolhida assim, sabe? E é um momento assim muito difícil a gente se colocando no lugar do paciente. Antes eu não tinha essa visão, mas hoje estudando, né, a gente acaba se colocando no lugar do paciente, porque a sala de cirurgia ela já acaba sendo um lugar assim muito frio, muito escuro, muito longe, porque a tua família não vai estar com você, você vai estar com pessoas que nunca viu, né? Sabe que são profissionais, mas você não tem intimidade com eles. E se você não receber um acolhimento, né? Um carinho, um aconchego, faz muito mal. Eu lembro que eu senti muito medo no dia da minha cirurgia, porque ninguém me falava nada, sabe? Uhum. E ninguém me explicava nada e minha família não podia entrar junto e era tudo aquela coisa assim, e eu já fui achando que eu ia morrer, né? Então, tipo, isso faz muito mal, porque daí a pressão vai lá nas alturas, né? Fica bobo, né? Então, para mim, a humanização mais nessa parte, assim, da equipe, não, a gente está falando da enfermagem, mas eu acho que todo desde da instrumentadora, o médico, o anestesista, o enfermeiro, todos, porque é um momento muito difícil, independente do tipo de cirurgia, todas têm o seu risco, né? Uhum. E eu acho que humanização mesmo, é acolher da melhor forma possível, né? Tipo, se pôr ali no lugar daquele paciente que está lá vivendo aquele momento. Okay. Aí a importância, né, da humanização, né? Aí ali, de novo, né, humanizar, garantir a palavra a ética, outros termos também, ali, todo o que o pessoal já falou mesmo, né, professora? Eu só vou dar uma pincelada porque é praticamente o que os outros já falaram, né?
Aí aqui aqui na verdade foi um relato de uma paciente também que ela também passou pelas mesmas situações. E daí aqui o que acontece com o paciente, né? Então geralmente ele é levado, que nem eu acabei de falar, para a sala, né? De uma forma bem fria, sem muito diálogo, ou sem uma relação, né? Entre uma relação de confiança entre o profissional e paciente, né? E depois que ele chega lá na sala de cirurgia, muitas vezes ele é trocado ali do profissional que estava lá no quarto, ele é trocado com o profissional que estava lá na sala de cirurgia e simplesmente deixado lá, né? E só fica ouvindo o que os profissionais estão falando, mas o pessoal esquece que ali está uma pessoa, muitas vezes, com muito medo, né? Se sentindo sozinho, acuado e sem poder pedir ajuda, né? Para ninguém, porque o pessoal está em outra vibe, né? Eu lembro que na época que eu estava lá, eu escutava eles falando, eles estavam discutindo sobre o que tinha acontecido na novela, as enfermeiras, sabe? E eu lá morrendo de medo, assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer, né? E agora a gente se coloca no lugar desses pacientes, né? Mas vai ser uma coisa assim que para mim marcou muito, porque se um dia eu tiver lá no lugar de profissional, né, eu vou saber que isso é muito triste e jamais, né, faria uma coisa dessa. Aí dos direitos do paciente, né, que o paciente ele tem o direito, é garantido, né, o direito dele ter as informações claras e simples, né? Então, como a professora falou, nós temos que falar em terminologias, né? É a profissão, a gente lá dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, com os profissionais, a gente sempre vai falar em terminologias, né? Mas como paciente, a gente tem que saber que o paciente ele não vai entender essas terminologias. Que não adianta eu chegar lá e falar que ele está com edemas, que ele nem vai saber o que é um edema, né? Então, tipo, eu tenho que falar na linguagem e na cultura dele, né? Como ele vai entender. Então, trazer essas informações para ele, sempre bem objetivas e claras, né? E explicar para ele o que vai ser, qual que vai ser o procedimento, qual a duração, por que ele está sendo submetido àquele procedimento, toda parte assim que cabe a nós técnicos a gente passar, né? Independente se o anestesista vai passar, se o cirurgião vai passar, se a enfermeira vai passar, mas o que cabe a nós, a gente já deixar bem claro para ele, né? Porque além de ser um dever nosso, é um direito dele, né? Saber de todas essas coisas. Ok. Uhum. Aí, aqui daí, da forma do que eu acho, que eu achei algumas coisas assim sobre o que deveria ter de mudança para melhorar essa parte, né? Então, eu li uma reportagem ali, que também, já que os outros colegas já falaram, da parte que o profissional de enfermagem, ele está muito sobrecarregado com muitas funções, problemas burocráticos, coisas assim que não tem a ver com o paciente, e sim com a administração, com prestar conta para a instituição que ele está trabalhando, com gerenciar a equipe, e isso é tanta coisa que acaba deixando o profissional naquele meio que no automático ali, né? Eu acabo de fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho mais aquilo para fazer, e mais aquilo, e vai deixando o paciente de lado, né? Como se, tipo assim, é tanta coisa que o paciente é a última, né? É a última preocupação. Então, daí eu li ali que na verdade, essa mudança ela já tem que vir já da formação dos profissionais. Que hoje, tipo, não são todas as instituições, nem todos os profissionais, ou os professores, né, que batem nessa tecla com o aluno de humanizar, de se pôr no lugar do paciente, de não trabalhar de uma forma ali automática, robotizada, mas trabalhar de uma forma de empatia, né, se colocar no lugar de quem está ali, né, e sempre lembrar dos valores, a ética, a moral, que tudo isso está envolvido nessa profissão, que é uma profissão de todas são importantes, mas essa é muito importante porque ela está lidando com vidas, com sentimentos, com famílias. Tipo, tem uma pessoa lá que lá ela está sozinha, mas ela é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o irmão de alguém. Então, tipo, a gente tem que se colocar
né, nesse papel e não virar um robô, né, chegar lá e fazer isso e aquilo e, né? Então, nessa parte assim seria mais assim as instituições mesmo de ensino bater nessa tecla do aluno, já o aluno já chegar lá já, né, com esse conceito. E também da instituição, né? Conforme vai passando o tempo, a instituição investindo em palestra, investir em, né, em, assim, digamos assim, em ensinamento mesmo, né? Colocar o profissional diante do que está acontecendo com o paciente, né? Para não deixar apagar essa parte aí da empatia, não deixar morrer, não deixar o profissional ficar robotizado, ficar ali só naquilo de dar o remédio, de dar o banho e não trocar uma palavra, não perguntar se está tudo bem, não, né? Essas coisas assim. Aí, aqui embaixo daí também fala, né, que a assistência de enfermagem sendo privativo do enfermeiro e quando aplicado, né, de forma correta, ela possibilita a prestação de uma assistência segura, dinâmica e humanizada. Então, tipo, é possível fazer isso. Não é uma coisa difícil de fazer, é possível. Só se trata de se organizar, né? Tipo, tanto a instituição quanto o profissional ter esse pensamento, né? Ter essa responsabilidade, né? E trabalhar em conjunto, né? Tudo é um conjunto, é uma equipe, na verdade. Seria mais ou menos isso, prof. Muito bom, muito bom. Fazendo já uma visualização diferente do processo, né, Zilda? Eu acho que é bem isso, não é só no centro cirúrgico. Como você mesmo relatou, né? Muitas vezes os profissionais, não só a enfermagem, mas os profissionais esquecem, né, que eles estão lidando com vidas humanas, que o ser humano não é mais um número, ele não é mais ele é único, né? Ele é esse processo único, ele é uma pessoa especial, ele é uma pessoa diferente. Então, a gente até entende a questão do acúmulo, mas o acúmulo, na verdade, vem como uma desculpa por não estar fazendo. Hoje, mais do que nunca, né, a gente percebe que... como que eu vou explicar para vocês? Como que eu vou colocar isso? Hoje, mais do que nunca, a gente visualiza que essa questão de... não é bem dar a desculpa, mas achar fatores que justifiquem a não humanização, tá? Tá muito em voga. Eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço aquilo por causa disso. Gente, não tem isso. Qual é a dificuldade de você se apresentar para alguém? Qual é a dificuldade de você conversar com alguém? Qual é a dificuldade de você trocar, por exemplo, informações com alguém, né? Por exemplo, vamos lá, no teu caso, Zil, você foi para o centro cirúrgico e não te deixaram sozinha, né? Mas ficaram falando de outras coisas enquanto que você estava acordada. Elas podiam conversar da novela depois que você já não tivesse mais acordado. Mas enquanto você estava ali, tá? Elas tinham que estar conversando contigo, batendo papo, perguntando se você tem... Uma das coisas que é bem importante é tentar individualizar esse processo. Não preciso saber da tua vida, mas assim, você está com dor, você está assim, quando que você chegou no hospital, por que você veio, como é que tá? Não é responder as perguntas todas, mas é você fazer a abordagem da empatia, para fazer essa reciprocidade entre o paciente e o profissional da área de saúde. Não cabe, às vezes, ao técnico, ao enfermeiro, fazer o processo de diagnóstico e questões de saúde em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Mas cabe a nós fazer o acolhimento que você falou, sabe, Zil? Isso é muito importante. E o paciente ele tem uma resposta fantástica em cima disso. Baseado nisso, né, se a gente for olhar, é o estudo que os meninos apresentaram ali, né? Que o Adam apresentou, que o Isaac apresentou também da anestesista, que as respostas dos pacientes é muito mais tranquila, a resposta deles é muito mais leve.
Então, imagina uma criança entrando no centro cirúrgico, e eu já vi isso inúmeras vezes, que é o quê? A mãe chora de um lado, a criança berra, grita, esperneia do outro lado, grita, 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 daí você enfia uma máscara na cara dela, para ela sedar, né? Daí ainda o anestesista diz, deixa que chore, quanto mais ela chorar, melhor, mais rápido ela vai anestesiar. Aí você tem vontade de bater no anestesista, né? Imagina o trauma que essa criança vai ficar desse processo. Ele nunca mais vai querer ir no pediatra. Ele nunca mais vai querer ir no médico. Vai desacreditar do processo médico. Quantas crianças que nós temos hoje que os pais dizem, cuidado que eu vou te levar lá para a enfermeira fazer uma injeção. Não é assim que funciona? A criança olha para a gente, vê a gente de branco, já começa a sair correndo e chorando. Né? Eu tenho as minhas filhas, as minhas pequenininhas, né, que são adultas já, as minhas filhas eu sempre fiz medicação sozinha com elas. Eu fiz bezetacil na minha filha mais velha, na época que se fazia bezetacil, eu fiz bezetacil nela e ela vinha porque eu explicava, eu falava, eu dizia, tá com dor, filha, esse remédio é dolorido, mas ele vai melhorar, parará. Ela chorava, não vou dizer para vocês que ela não chorava, tá? Mas ela sabia por que ela estava fazendo. E às vezes até ela falava, mãe, tá doendo tanto, dá para fazer uma bezetacil? Eu dizia, não vamos fazer, porque, né? Ela tinha muito problema de amígdala. Então, esse tipo de situação é uma coisa assim que os pais também trabalham muito contra e eles acabam aterrorizando as crianças, né? Então, cabe nós, profissionais da área de saúde, tirar esse estigma, tirar esse processo de que a gente só vai fazer o mal, que tudo que a gente faz dói, né? Que é ruim, tem gosto ruim, aquela coisa toda. Então, quando você trabalha com as crianças de uma outra forma, você consegue os resultados aí que a doutora lá conseguiu, o anestesista conseguiu, né? Eu vi até uma foto ali que ela coloca uma câmera, eu acho que de celular lá, que a criança está olhando o desenho. Meu, fantástico! Você está olhando para o teu desenho favorito, né? Durante o período que estão te anestesiando. Você vai dormir olhando o desenho, né? Então é tudo de bom, quer dizer, você... Ô, prof. Oi, Adriane. Eu fiz sobre algo assim infantil, como que é o acolhimento com uma criança, da forma lá com adesivos na sala, conversa, celular, e conversando, a criança não está nem sabendo no ambiente que está e o que está acontecendo. Ela está tão, como que desacolhida naquele ambiente, tão segura, que ela nem chora e não faz nada, assim. Ela é uma médica que ela começou a introduzir isso, e ela disse que dá muito certo. Eu até pesquisei depois, fora da atividade, os depoimentos dos pais e das crianças sobre como que é a cirurgia depois que ela implantou esse sistema. Muito legal. Até a recuperação é melhor, né? Porque elas estão mais calmas e tudo. É porque a criança, quando ela sai da cirurgia, quando ela sai da anestesia, geralmente a criança é entubada, porque não tem como você fazer uma anestesia na criança regional, né? Então, ela tem que ser ou sedado via respiratória ou é entubado, né? Se é uma cirurgia mais longa, é entubado. Se é uma cirurgia mais rapidinha, uma postectomia, ou uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, que é muito comum, né? Ou, de repente, uma questão de uma fixação de testículo, né? Que seria uma fixação de orquidopexia, né? Que a gente chama, que é do testículo. É uma questão rápida, é só fazer um cortezinho e dar 2 pontinhos e está pronto. Mas essa criança vai ser sedada de qualquer forma. Só que o quanto ela chora, o quanto ela se debate antes, ela acorda no mesmo susto depois, porque ela tem um breve período ali de não lembrança, mas a última lembrança dela, ela está com medo, ela está apavorada. Então, quando ela acorda, ela começa a acordar já com esse medo, né?
Então, esse é o último sentimento e é o que vai continuar. Então, ela vai se bater, ela vai vai espernear, vai reclamar, vai chorar, vai gritar, né? E aí, mesmo que os pais estejam lá, ela não consegue parar, porque para ela a última sensação é que ela está morrendo, né? Que ela está abandonada, que alguém abandonou ela, que ela está num meio hostil. E aí ela grita, que é a defesa dela, né? E quando você faz ele fazer um processo de acolhimento, é muito diferente, né? Ela está num ambiente propício dela, ela está se sentindo segura. Ela, mesmo que as pessoas sejam pessoas estranhas, para ela está tudo legal, é como se fossem uns amigos dela brincando com ela, né? Ela está no meio dos personagens que ela gosta, ela está no meio de coisas que ela conhece, por mais que tenha os equipamentos cirúrgicos que são uns monstros, mas é tudo amiguinho, porque ali na parede tem um negócio lá de um desenho animado, que lá naquela outra, no celular tem o filminho, as pessoas que estão falando dos heróis dela, né, dos Marvel. E tanto que ela falou também que eles ganham o certificado de coragem, né? Que aí ela fala assim, se você se comportar, ocorrer tudo bem, assim que tu for pro quarto, eu te mando o certificado de coragem. Daí ela pergunta qual que é o personagem que a criança mais gosta e faz o certificado na forma desse personagem. Nossa, que legal. Mãe. Que legal. Que legal. Que coisa boa. Mãe. Isso aí é fantástico, né? Isso é muito foi muito, assim, eu gostei muito do método dela, assim. E agora, pelo que eu vi, muitos pediatras e cirurgiões estão seguindo ela também no modelo dela. Ah, que show, que show. E aí a gente tem que entender também, por exemplo, quando a gente fala em parto humanizado, quando a gente fala em cesárea humanizada, quando a gente fala em procedimento cirúrgico humanizado, é isso, gente. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente você olhar para a pessoa como uma pessoa. É isso. Não tem nenhum segredo, não é uma coisa nova que está sendo inventada. É que nós nos desviamos do nosso processo. Nós, como profissionais, nos desviamos. Nós, como pessoas, nos desviamos. Hoje, a gente olha para as pessoas com uma individualidade absurda, né? Não vou Isso. Fale, Ada. Isso não só no centro cirúrgico, né, professor? Na nossa área, em qualquer lugar, né? Em qualquer situação, né? A gente Exatamente. Tem que sempre se pôr no lugar do paciente. E não é só se pôr no lugar, mas é assim, e não é só com o paciente, tá, gente? É assim, ó. Vamos lá, a gente aqui agora está fazendo uma interação, a gente já está há 2 meses quase conversando, mas vejam aí como é que está o mundo em situações, por exemplo, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não olham para as outras pessoas como pessoas, elas olham para as pessoas como inimigos, como pessoas que, por exemplo, assim, tu está numa fila parado, se uma pessoa vier e tentar passar na tua frente, vira um escândalo. Mas ninguém sabe o motivo, ninguém perguntou o motivo daquela pessoa, por que ela está passando na frente. O que está acontecendo? Né? Eu vou ver se eu acho um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo bem legal, agora eu não vou lembrar agora onde que eu guardei, que eu andei dando uma reformulada aí nos meus materiais, que eu trouxe tudo para o meu notebook e tirei do computador mais antigo, que eu mandei reformatar o computador antigo, e aí eu acabei tirando da ordem onde ele estava. Mas tem uma questão assim, você não sabe o que essa pessoa está passando, você não sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Então, assim, você não pode julgar. O que mais nós fazemos hoje, nessa atual conjuntura, é julgar as pessoas. Eu participo de uma série de grupos de enfermagem, de medicina do trabalho, de enfermeiros lá da Bahia, enfermeiros do Brasil inteiro. Nós temos um grupo aí de enfermagem do trabalho, nós temos um grupo lá de Minas, que é de enfermagem do trabalho, basicamente para cá também.
Então, assim, a gente tem grupos de profissionais que estão falando mais ou menos a mesma linguagem. Gente, é um absurdo quando você pega alguém fazendo uma pergunta tola. Só que aí, para alguns, a pergunta é tola. Só que, para outros, a pergunta é bem interessante, porque eles também têm essa dúvida. E aí vira uma, sabe, vira uma brigaiada nos grupos de WhatsApp, que é absurdo. Então, o que falta hoje não é só humanização. O que falta é você ter empatia, é acolher as pessoas, é estar presente na hora que você está falando com as pessoas. E isso, gente, não tem receita, isso é da gente. Isso a gente tem que olhar, né? A gente tem que mudar esse nosso comportamento. E tanto, né, prof, que hoje em dia a doença do século é a depressão, né? Talvez isso tudo desencadeie uma depressão, né? A pessoa começa a ficar retraída. Muita gente, né, que nem na escola, tem gente que tem dúvidas, daí começa a fazer pergunta, aí os amigos começam a rir dele por causa das perguntas que para os outros é tola, mas para ele era uma dúvida, e ele se retrai e já começa por aí, né? E não só isso, né, gente? Eu vejo assim, ó, toda pergunta tola, desde que a pergunta não tenha sido respondida naquele momento, ou que o cara não estava prestando atenção. Às vezes eu penso assim, eu respondo quantas vezes for a pergunta, eu respondo o que vier. Mas assim, se a pessoa estava, vamos lá, se a pessoa não estava prestando atenção, se a pessoa não estava ali naquele momento, não tem problema, eu respondo de novo. Né? Por quê? Porque eu não sei qual é o problema que essa pessoa tem. De repente ela está com um filho doente, de repente ela está com um familiar doente, dali a pouco ela está doente com alguma coisa, ou ela tem uma outra preocupação, eu não sei. Então, assim, por que não responder? Por que não olhar para aquele tipo de indagação? Às vezes até um pedido de ajuda. Quantas vezes a gente recebe colegas? Eu tive essa semana aí uma experiência bastante ruim. Semana passada, na verdade, não é uma pessoa muito próxima de mim, mas a ex-esposa dele era uma pessoa bem próxima a mim, e a família ficou desolada porque cometeu suicídio. Né? Então, assim, tá aí, as pessoas estão pedindo ajuda. E essa não era a primeira vez que essa pessoa tentava se suicidar, essa foi a 5ª vez, só que na 5ª ele conseguiu. Né? Então, assim, gente, quantas vezes a pessoa pediu ajuda? Por mais que talvez a família tentasse dar ajuda e não conseguisse, talvez não soubesse como fazer essa ajuda, mas como nós, profissionais da área, vamos fazer isso? Como nós vamos nos portar frente a essas tentativas? E aí, a briga grande com o nosso pessoal é exatamente isso. Por exemplo, se você vai para um PS com uma tentativa de suicídio, e aí você chega lá, e a pessoa tomou um monte de... Como eu já vi, a menina chegou lá com um monte, tomou, sei lá, 20 comprimidos de Tilenol e mais 20 comprimidos de, sei lá, de AS. Não vai matar ninguém, mas ela tomou. Aí quando chegou lá no PS, ela virou chacota. Todo mundo começou a rir dela. Todo mundo começou a tirar sarro dela. Ah, você quer saber como é que se mata? A gente ensina você como é que se mata. Isso não é se matar. Eu fiquei furiosa. Eu fiquei indignada. Né? Por quê? Porque exatamente isso. As pessoas... Isso é um pedido de ajuda. Isso é um pedido de dizer, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei mais para onde ir. E aí, as pessoas fazem isso. Nós, profissionais, fazemos isso. Então, gente, é bem complexo isso, sabe? Não é só a questão da humanização, é a questão de respeito à pessoa. Não precisa ser nosso paciente, pode ser a pessoa que está do nosso lado. Professora. Oi, fale aí, Antônio. Na verdade, eu acredito que é uma troca de sentimentos também, né? Porque a pessoa, ela tá ali, como é que se diz, a prol do desconhecido, né? Porque ela tá num ambiente totalmente desconhecido para ela. E ela, com certeza, ela não tá feliz. E quando você
oferece essa ajuda que ela tá e dá essa alegria para a pessoa, é gratificante para você também, porque eu acho que a pessoa que estuda 6 anos, 8 anos para ajudar alguém, é porque ela gosta. Então, eu acho que é gratificante para o profissional também conceder esse conforto para o paciente que ele está atendendo. Com certeza. Se realmente ele gosta daquilo que ele está fazendo, sabe, Anthony? E se ele está fazendo isso de uma forma despretensiosa, né? Que ele realmente quer estar ali para ajudar, independente do processo, cara, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. Tipo assim, você encaminhar, por exemplo, você recebeu um paciente e ele ir ali, primeiro para ele ir ali te pedir ajuda, é porque ele realmente está precisando muito, né? Ele se despiu de todos os receios dele e foi ali pedir ajuda para você. E aí você recebe ele, e você faz isso, e você se esmera em fazer esse processo. Às vezes é uma ligação, tá, gente? Às vezes é uma ligação. Você faz uma ligação para a família, ou você faz uma ligação para um amigo, você faz uma ligação para uma consulta para aquele paciente, tá? E ele é encaminhado, você faz o processo. E depois ele volta e olha para você nos teus olhos e diz assim, muito obrigado. Muito obrigado, porque era isso que eu estava precisando. Muito obrigado por você ter me dado atenção. E aí você olha para você e diz assim, meu, mas eu não fiz nada. Né? Eu não era nada mais do que eu ia fazer para qualquer pessoa. Mas para aquela pessoa fez uma diferença gigante. E quem sabe lá o que você não evitou que essa pessoa fizesse. Então, isso é verdade, Anthony. Assim, as pessoas precisam ter essa empatia de olhar para os outros, mas olhar para si também, para ver se realmente aquilo que elas estão fazendo é aquilo que dá prazer para elas. Estudar 6, 8, 10 anos, né, para fazer uma especialização, para dizer assim, ó, vem aqui que eu só quero o teu dinheiro, não é bem por aí. Né? Mas hoje em dia, infelizmente, é o que mais está acontecendo. Tem Mas gente já que tá... estuda, e quando tu entra num PA e alguma coisa, principalmente no SUS, é o que mais tu vê as pessoas sendo maltratadas, sendo muitas vezes esnobadas por coisas assim que não... coisas mínimas, coisas que muitas vezes era só apontar o dedo, não, é ali, pode fazer tal coisa. Muitas vezes acontece muito disso. Eu não sei o quanto vocês... Eu não tenho usado muito, mas as poucas vezes que eu fui, eu dificilmente... Olha, quando eu vou para o SUS, eu rezo para não me apresentar. Né? Por quê? Porque geralmente quando você fala que você é enfermeira, eles te tratam de forma diferente. Tá? E eu sempre gosto de ir nos lugares e observar muito. Eu vou contar uma situação para vocês bem interessante. Meu pai é aposentado, né? Eles moram em Blumenau, e meu pai precisava fazer cirurgia. Meu pai tem diabetes e é hipertenso, e ele tem 78 anos, e ele precisava fazer uma cirurgia de catarata. E ele já tinha vindo, ele morava fora, né, do estado, e eles vieram morar para cá agora, e ele fez um cadastro comigo aqui. Eu fiz, na verdade, um cadastro aqui em Joinville para ele fazer uma cirurgia de catarata. E já foi começo do ano passado. E eu achei assim muito interessante. Eu não sei o quanto vocês têm